Vou-me embora dessa terra, para outra terra eu vou. Sei que aqui eu sou querido, mas não sei se lá eu sou. O que eu tenho pra levar é a saudade desse chão, minha força, meu batuque, heranças da minha nação. Olá, bom dia, eu sou José Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui nessa sexta-feira para comentar e convidá-los a ler mais um bom livro, né? Daquilo que a gente chamou de Sextou com Livros. Hoje aqui, como vocês estão vendo, amanheceu um dia um pouco nublado aqui, chuvoso na Bahia, mas vamos em frente, nesse 11 de fevereiro de 2022. Esse livro é um romance, né, que eu vou comentar com vocês. É um romance pequeno, né, praticamente 200 páginas. E aí me lembrou João Baldo, né, João Baldo Ribeiro, grande escritor baiano, né, e autor de vários e bons livros, inclusive alguns eu já comentei aqui neste canal. O João Baldo dizia que para você se considerar um escritor, você tinha que produzir um livro que ele fosse tão grosso que ficasse em pé, né? Esse não fica em pé, mas é um livro muito bacana, sabe? Porque ele só tem 200 e poucas páginas. Eu fiz questão de comentar nesse início essa questão de João Baldo, e vocês vão entender por que na sequência, né? Desse livro que também tem como autor um baiano. Muito bem, o que eu entendo também por livro, aí me perdoando João Baldo, que já faleceu há algum tempo, mas ele sempre foi um ídolo meu, né? Na escrita, na literatura. Eu acho que não só é essa questão da grossura do livro, não. Além, obviamente, do conteúdo, eu acho que um bom livro, para mim, no meu caso, é aquele que me faz ir ao dicionário. Se ele não me fizer ir ao dicionário pelo menos uma vez sequer, eu não foi tão bom quanto deveria ser, né? Porque é uma coisa que eu aprendo muito também. E esse que eu vou comentar com vocês, eu fui 22 vezes ao dicionário, né? Então tinha muitas palavras lá que eu não conhecia. É óbvio que vocês podem conhecer, né? Isso aqui é aberto para uma porrada de gente de todo nível de cultura, né? Mas, por exemplo, o trinca-ferro, que era um pássaro, eu não sabia, eu não lembrava disso. Outras palavras, augúrio, proscênio, gongórico, catraia, e uma porrada de outras palavras, né? Mais de 20, né? Que eu tive que ir ao dicionário. Então isso também eu achei muito bacana deste livro, né? Como dos outros que eu tenho comentado aqui com vocês. E aí, o autor, vou falar só um pouquinho do autor, que eu acho que vale a pena, né? O livro é esse aqui, Desirê, a sexóloga que não sabia amar. Esse livrinho aqui, eu chamo livrinho pelo tamanho dele, mas é um livro assim muito, muito bacana de se ler. Você dá risada do início ao fim. O autor, para mim, eu até comentei com meus irmãos, e esse livro eu vou, em sequência, na semana que vem, logo na segunda, terça-feira, eu vou enviar para o meu irmão Marden lá de Brasília, que esse da nossa família é aquele que escreve melhor, vamos dizer assim, né? Tem esse dom, meu irmão. E eu vou mandar para ele, já comentei com ele. Então eu disse para ele, na época que eu comecei a ler esse livro, eu terminei de ler ontem, que esse cara, na verdade o nome dele chama-se Fernando Vita, um baiano também daqui, nascido aqui no Recôncavo. Fernando Vita, para mim, é a reencarnação de João Baldo, ou então você escolhe Jorge Amado, porque na verdade é muito bom, a forma de escrita dele é semelhante a esses dois grandes, né? E não perde para ninguém não. A forma como ele escreve é muito bacana. Então quem é o autor, rapidamente para vocês, né? Fernando Vita nasceu em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, como eu falei, em 1948. Ele foi para Salvador em 1965, se formou em 73 em jornalismo pela UFBA, a Federal da Bahia, né? Iniciou sua vida jornalística no extinto Jornal da Bahia, onde foi repórter, editor e crítico musical. Ele foi repórter da sucursal baiana do Correio da Manhã e freelance do Jornal do Brasil, da revista Veja e Senhor, isto é. Nos anos 80 escreveu crônicas semanais para o Jornal à Tarde e para o semanário Pasquim. Eu achei legal isso também, ele escreveu para o Pasquim. Em 2006, com romance, olha o nome do romance, Tirem a Doidinha da Sala, que vai começar a novela. O Vita recebeu o Prêmio Braskem de Cultura e Arte, teve seu primeiro livro publicado pelo selo Casa das Palavras da Fundação Casa de São Jorge. Então, só por essas credenciais você vê que o autor é bom, né? Então, o que é esse livro, né? Óbvio que eu não vou contar a história aqui para não perder a graça, né? Como eu disse, é um livro que você
começa a ler, na primeira página você já dá risada, vai até a última, né? Então é a vida, né? Da doutora, eu fiz umas anotações aqui, vou dar uma lida para vocês. É a vida da doutora Desirê da Anunciação dos Prazeres, né? O nome da Desirê da capa do livro, e de seu marido, Hélio dos Prazeres, e a saga de viver em Todavia, uma cidade do Recôncavo Baiano. Ela é doutora clínica geral, psicóloga e sexóloga, e ele geólogo. Todos foram formados na UFBA, né, na Federal da Bahia. E eles, recém-formados, se casaram, né, e foram morar nessa cidade chamada Todavia. Óbvio, uma cidade fictícia no Recôncavo Baiano. Eu achei pela descrição do livro muito parecida com Cachoeira, São Félix ou Nazaré das Farinhas, né? Por aí. Aí uma cidade fictícia, e esse livro ele tem dezenas de personagens hilárias, gente. Óbvio que eu também não vou citar todas aqui, mas eu vou comentar só rapidamente algumas para vocês verem que interessante. Primeiro que eu estou citando aqui é o gato Bangu, olha o nome do gato, né? É um gato fugitivo, ele não fica na casa de ninguém não. Ela inclusive adotou o gato, mas depois ele fugiu. A secretária dela, né, que ela montou uma clínica médica, né, nessa cidade Todavia, cidade do interior, pequenininha, e tinha uma secretária de nome Olinda Helena. Imagine, a Olinda Helena tinha um namorado, um amante, um cacho, como ele fala no livro, né, que chamava Dega, era um jogador de futebol do time local. Tinha também o pároco da cidade, que era o Monsenhor Galvani, era um pároco de origem italiana e safado, né, como os bons livros, inclusive, de Jorge Amado. Tinha Maria 21, que era a prostituta mais famosa, né, da cidade, e tem uma origem do nome que eu não vou contar aqui também para não perder a graça, mas você morre de dar risada só com o nome, a origem do nome dessa Maria 21. Tinha também o caminhoneiro Salvador França, que é dono de um Fenemê cara curta truncado. Fenemê é FNM, né? Os mais antigos lembram aquele carro, aquele caminhoneiro, aquele caminhão que era truncado assim, e a cara cortada, né? E esse caminhoneiro tem muita história boa para contar nesse livro aí. Depois também tem o excêntrico, né, e depravado poeta e tabelião da cidade, que é chamado José Corrêa de Melo, que tem várias histórias também bacanas sobre ele. E tem o prefeito, que chama AMB, que é Augusto Magalhães Braga. É óbvio que isso é uma alusão à ACM, né, gente? E ele chama inclusive de 3 letrinhas. E eu achei uma coincidência muito grande, porque quando a ACM era viva e até agora, eu nunca chamei a ACM de ACM. Eu sempre chamei o 3 letrinhas, né? Foi uma coincidência eu achar essa lembrança nesse livro, né? E aí, para finalizar os personagens, que tem mais, mas só para os que eu achei mais interessante, tem o Aristóteles Arcanjo da Silva, que é um mecânico da oficina de bicicletas, tem uma oficina de bicicleta lá, e também é metido a filósofo. E aí eu vou citar 2 partezinhas do livro aqui para encerrar esse vídeo. É interessante demais para que vocês deem uma olhada. Compartilhem comigo essa questão. Primeiro, essa parte agora que fazer um link com Aristóteles, né? O Aristóteles teve um filho, o Aristóteles Júnior, com justamente nada mais, nada menos que a Maria 21. E aí numa parte do romance aqui, ele fala assim, olha para você ter ideia. Maria 21 anda a repetir, com ares de Madalena sinceramente arrependida, que lhe fosse dado o direito de escolha, preferiria, no lugar de Aristóteles Júnior, ter parido um adobe de massapê. Tal é a carência de serventia do seu rebento, que assim feito peito de homem, par de bicos murchos, que não oferecem nem leite nem deleite, nenhuma serventia tem. Isso é só para você ver a verve do cara e como é que é a forma de escrita dele. E antes de cada capítulo, ele faz uma menção a um filósofo mesmo, né? Montaigne, Platão, Aristóteles, faz uma menção assim e daí ele começa o capítulo, né? E aí num dos últimos capítulos do livro, já mais para o final mesmo, tem uma parte aqui que ele cita inclusive cientista, né? Nessa ele citou Benjamin Franklin, né? O famoso cientista, né? Americano. E eu vou citar aqui só uma página, uma parte pequenininha, só essas 10, 20 linhas aqui, e vou citar o rodapé, que ele tem o rodapé dele, já é hilário, o rodapé das coisas que ele coloca. Então eu vou colocar até o rodapé também, para vocês terem ideia como que esse livro é interessante da gente ler e vai dar risada. Ele diz assim, ó, nesse introito, né, um dos capítulos finais, assim, ó, onde há casamento sem amor, haverá amor sem casamento.
Aí ele começa: Benjamin Franklin, polímato, aqui vem a ser polímato, aí lá no rodapé ele diz, ó, disse do sujeito que brinca nas 11, caminha e masca chicletes ao mesmo tempo, conhece de atracação de navio no cais do porto e mulher a parir maternidade. Então ele começa logo, e os rodapés desse são interessantes. Então ele falando: Benjamin Franklin, polímato americano, tido e havido como pai, como um dos pais da pátria do tio Sam, foi diplomata, jornalista, assinou seus primeiros escritos sob o pseudônimo Mr. Silence Dogood, uma viúva de meia idade. Cientista, ele cientista, né? Gostava demais de curiosar com eletricidade. Dividiu as cargas elétricas em positivas e negativas. E com o simples empinar de uma pipa, que vem a ser a raia para uns e papagaio para outros tantos, provou que os raios, inclusos os que os partam, são fenômenos da natureza elétrica, por isso são choques e até fulminam gentes, dão choques e até fulminam gentes, bichos, plantas e coisas de voar de modo geral, entre eles os aviões, de carreira ou não. Em 1732 começou a publicar o famoso Almanaque do Pobre Ricardo, ou Poor Richard's Almanac, de onde se extrai outro de seus vários juízos: mantenha os olhos bem abertos antes do casamento, um pouco fechados depois. Quer dizer, é muito bacana, né? Na nota de rodapé aqui também tem outras coisas interessantes, né? Por exemplo, quando ele fala aqui do famoso Almanaque do Pobre Rico, né? Ele diz assim, ó: famoso só se for lá para as bandas dele, dos gringos. Enfim, em todavia, a cidade do romance, né? Desde sempre quem dá as cartas é o famoso Almanaque Capivarol. Isso é só um trechinho para que vocês vejam, gente, como é bacana esse livro, e fica o convite aí para que vocês leiam, porque realmente vale a pena. Um forte abraço, por favor, comentem o que desejarem, curtam o vídeo, né? Coloquem o sininho para receber as notificações e se inscrevam no canal se não tiver inscrito ainda.